E nós assistimos a cenas lamentáveis ontem no jogo do Botafogo pela Copa do Brasil, em que dirigentes do Sergipe, depois da eliminação, invadiram campo e o árbitro Braulio da Silva Machado foi agredido pelo presidente da equipe sergipana, o Hernan Senna. Depois tentaram agredir também o técnico do Botafogo, o português Luiz Castro. Ô Alexandre Simões, isso não tem mais espaço no futebol não, né? Ô Romano, de forma alguma, né? Vou nem ficar falando aqui de dirigente que invade campo pra agredir juiz, porque é meio que chovendo molhado, né? É claro e evidente que isso é um erro absurdo, aí que precisa de uma ação rápida e exemplar da CBF. Uma ação rápida e exemplar da CBF em relação a isso. Uma coisa é a atuação da arbitragem, mas nada justifica um presidente de clube entrar em campo para poder dar soco em juiz e querer bater em bandeirinha. Isso é inaceitável em todos os aspectos. Olha, tá? Essa foto que a gente está mostrando é o momento exato que o presidente do Sergipe vai para cima do árbitro Braulio da Silva Machado. Então é inaceitável, tá? E precisa ter uma punição exemplar para que... Aliás, é auxiliar e ali que ele leva uma bandeirada e ou depois já não levou, sangrando. né? Que eu acho que já tá sem óculos, né? Não, mas não tá sangrando ainda não. Mas eu sei que ele tava de óculos e o óculos voou. Quer dizer, uma situação totalmente lamentável. A gente vê aí um escudo da polícia. E é interessante, né, Edu? Porque o técnico do Botafogo, que também tentaram agredir, outro dia ele falou que não sei porque que tem polícia no estádio aqui no Brasil, parece que é exagerado, não sei o que lá. Eu acho que ontem ele deve ter mudado de opinião, né? Ele fez uma crítica, né, à presença de policiais militares ao redor de árbitro num jogo anterior, e ele teve a prova que no Brasil realmente às vezes precisa ter, porque tem gente destemperada, enfim. O que fez o presidente do Sergipe não tem justificativa, Romano. Se a cada erro de arbitragem entrar um dirigente para bater no juiz, nós estamos ferrados. Não vai ter jogo que não vai ter porrada no árbitro. E aí o cara entra, desfere 1, 2, 3 socos no árbitro, vai para cima do bandeirinha, o bandeirinha olha ao redor, tá cheio de jogador, de gente entrando em campo, o que ele faz? Ele pega a única coisa que ele tem na mão e se defende com ela. Sinceramente, o bandeirinha teve culpa nenhuma, ele se defendeu com o que ele tinha, porque ele ia ser outro que ia apanhar também. Negócio, uma situação bizarra. É claro que existe o erro, para mim, houve um erro, um equívoco da arbitragem, dos escanteios seguidos, um escanteio que não foi. Pega só no pé do jogador do Botafogo. Né? Ele dá 9 minutos de acréscimo e passa os 54, tem gente que fala, não, mas os 54 minutos vai até 54, 59. Mas aí tem que entrar um pouquinho de bom senso também, né? E até de matemática, porque matematicamente, 45 mais 9... Inclusive, se você pega na FIFA, se um gol sai aos 54 e 15, ele é dado como 55. Ele já entrou no minuto 55. Então é um negócio bem controverso também. Mas nada justifica o que fizeram dirigentes, jogadores do Sergipe. Não pode ser resolvido na porrada, cara, não pode. E falando em arbitragem, o Emerson Pansieri trouxe ontem uma informação aqui na Itatiaia que o Cruzeiro sugeriu árbitro de fora nesta última rodada, que é a rodada decisiva de classificação no Campeonato Mineiro. Como é que vocês analisam isso? Romano, não é novidade, né? Clube de futebol sugerir, pedir árbitro de fora. O problema é que já havia sido feita a reunião de escala e a escala, né? Então o pedido chegou tarde. Talvez refaça o pedido para semifinais, para finais, e aí os clubes que estiverem envolvidos nessas fases decisivas definem por maioria se teremos árbitro de fora ou não. Eu sou muito tranquilo em relação a isso. Acho que se a maioria definir por arbitragem de fora, que seja assim. Mas não vejo problema. A arbitragem ela tem problemas no Brasil inteiro, em todos os estados, todo mundo reclama de arbitragem. Não é um que vai vir de fora que vai ser diferente do árbitro daqui. Mas, se for por decisão ou por um pedido dos clubes envolvidos nas semifinais ou finais, que assim seja. Eu acho que assim, claro, a gente teve um problema em Muriaé, né, na última segunda-feira, não foi isso? O jogo do Tombense contra o Vila Nova? Foi. Porque a arbitragem, um jogo foi 3-0, tá, mas o Vila faria 1-0 e o primeiro gol do jogo é o mais difícil. Isso é claro que é o primeiro gol do jogo. E logo depois da anulação do gol, que foi um erro, e um erro absurdo,
né? O gol do Luan que foi anulado Pra do mim, Vila o único Nova. erro. Hã? Pra mim, o único Sim, erro. mas é um erro que influencia, se você for pensar Poderia do ponto de vista totalmente, psicológico, claro. não justifica, mas influencia na expulsão do jogador do Muito. Vila logo depois. Muito. Porque o cara já tá de cabeça quente. E foi um gol anulado sem critério, Edu. Sabe por quê? No sábado a gente teve o clássico Atlético e América. O Ricardo Silva do América, que faz um gol legal, faz uma carga maior no Nathan Silva pra marcar o gol de cabeça do que a do jogador do Vila no do Tombense. E o árbitro de campo validou o gol. Porque quem sobe, claro que se o cara não sobe, o outro sobe, ele vai fazer carga, porque o cara tá parado, o outro subiu. Vai ter um encontro. Existe. Futebol tem contato. Futebol gente. tem contato. Então, não teve nada no lance, nada absurdo, absolutamente nada. Anular o gol, que quer dizer, seria 1-0 pro Vila, tá? Logo em seguida, o Vila tem um jogador expulso. Bem expulso. Bem expulso, mas não justifica, mas explica, porque Já tava cada um reage pilhado. de uma maneira a erros de arbitragem muito claros, tá? E aí, de repente, se constrói essa história. Mas, comparando com os últimos anos, vejo o nível de arbitragem do Campeonato Mineiro desse ano muito bom. Muito bom. A arbitragem de Atlético e América foi muito boa. Sim, a do Clássico, Cruzeiro e Atlético, foi muito boa. A do Clássico, Cruzeiro e América lá Também. em Brasília foi muito boa. Os jogos os principais jogos, a gente pega o América e Atlético lá em... Então, quer dizer, um problema ou outro, gente, um erro ou outro em futebol vai ter em qualquer liga. O erro no jogo Vila e Tombense foi do VAR. Que não tinha nada que chamar. Foi o VAR, porque no momento do gol, o árbitro dá jogada normal, ele dá o gol. Aí só tinha que olhar se tinha impedimento ou não tinha e não tinha. Aí o VAR, cara, acho que era o Emerson. Então, que não esteja sendo injusto, mas enxergou um negócio que não existiu. Era o Emerson Almeida Ferreira. E aí... Intromete onde não é função dele intrometer. Foi Cara, um erro grave, inclusive, não sei se está escalado. Eu nem sei, não sei se está escalado. O Léo, mas E que vinha fazendo um bom trabalho no não, VAR. tem que ser tirado. O erro dele foi muito grave. Foi grave. O erro dele compromete todo o trabalho. Então não pode trabalhar mais no resto do Campeonato Mineiro. Tá dizendo que não, na rodada ele tá fora. E nem em semifinal e final. O resto do campeonato ele tá fora. Ele tava indo porque bem, o erro foi muito, grave. muito sério. Então, mas no geral, o nível da arbitragem